Boa tarde, meus irmãos. Para vocês que têm frequentado regularmente, sabem que nós estamos no meio de uma série em cima da carta aos Efésios. Você que está chegando, nós estamos no meio dessa carta, caminhando para terminar o capítulo 4. E se você está pegando a série O Bonde Andando, deixe-me somente dar uma contextualizada. E você que tem acompanhado tem a oportunidade de entender o ambiente em que nós trataremos o assunto de hoje. Vamos lembrar que Paulo, quando escreveu lá no capítulo 2 da carta, versículos 1 a 3, mais especificamente o versículo 3, ele diz que nós, por natureza, éramos filhos da ira. A ideia é que por causa da nossa postura em relação a Deus, nossos pecados, nossas negligências com respeito a Deus, isso faz com que a gente seja digno da ira de Deus. Essa é a ideia de ser o filho da ira. Mas um pouco mais adiante, no capítulo 2 mesmo, no versículo 4 até o versículo 9, ele descreve que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua graça e no seu amor, Ele nos envia o seu Filho e que o Senhor Jesus Cristo, então, vem a nós, morre naquela cruz para nos resgatar, nos tirar a maldição e a condição de filhos da ira, para agora, na condição de perdoados por Deus, aceitos por Deus, termos uma nova posição diante de Deus. As Escrituras descrevem que aqueles que receberam a Cristo são filhos de Deus, foram feitos filhos de Deus. Paulo fala que nós recebemos o Espírito Santo, que é a garantia e o selo de que nós pertencemos a Ele, mas também nós aprendemos já que é Ele quem vai nos capacitar a viver da maneira com que nós temos que viver. Por quê? Porque a nossa experiência com Cristo não nos concede meramente um ticket, uma passagem para entrar no céu. Uma experiência genuína com Cristo, ela traz para agora, muito tempo antes de chegar no céu, um novo estilo de vida. Um novo padrão de vida. Isso aqui não é uma opção. Uma vez que somos salvos por Deus, agora nós estamos sendo convocados para mudar o nosso estilo de vida. Assim, depois de definir inclusive como que se muda o estilo de vida, foi o que ele fez no capítulo 4, versículos 17 até o versículo 24, agora ele começa a contemplar uma série de assuntos bem específicos do que é que tem que mudar nas nossas vidas. Na semana passada, estudando o versículo 25 de Efésios 4, nós tratamos sobre a questão da verdade. Mentir ou falar a verdade. E no versículo 26 e 27, Paulo então trata de um novo assunto. Qual é esse assunto? Vamos tentar identificá-lo com esse pequeno drama que nós vamos assistir agora? Carla, cadê você? Vambora, a gente está atrasado. Espera aí, eu já estou indo. Vamos, tô pronta. Ainda bem, né, que a gente vai chegar super cedo, sabe? E ainda bem que hoje ela não perguntou se ela tá gorda na roupa dela, né? Esse daqui é o nosso carro, tá bom? Finge que isso é um carro, imagina aí, usa sua imaginação. O Fernando cortou o orçamento da peça para pagar o 13º lá dos missionários, mas tudo bem. Bom, a gente não está atrasada, vamos embora. Ô amor, você não colocou gasolina de novo? Olha aqui, Luiz, eu estava com o nosso filho no médico, fiquei um tempão lá, voltei, peguei trânsito, tá? Tinha que arrumar ele ainda, dar banho nele, não deu tempo de colocar gasolina no carro, tá bom? Mas você lembra que semana passada eu também levei ele na vacina, né? Ah, tá. E eu abasteci no final, né? Como se você soubesse a diferença de levar o filho no médico e para dar vacina, né?
Era Zé Gotinha, a coisa mais rápida que existe. Agora você não sabe como é que ficar um tempão no médico com seu filho chorando no seu colo. Por quê? Porque você nunca ajuda a família. Você nunca faz nada. Hoje mesmo não me ajudou em nada. Mas amor, hoje eu tive pelado com os amigos. E pelada é sagrada, entendeu? Sagrado. Claro, sempre é pelada. Você pôs o endereço no Waze? Você quer dirigir? Pode deixar que é o seu caminho, tá bom? É direita... Não, não é aqui. Eita. Você lembra que eu te mandei o endereço novo do Du e da Ana, né? Endereço novo? Ah, era só o que me faltava. Caraca, eles mudaram. Não lembrava É disso. assim que você trata os seus amigos, né? Nem pra isso você serve, eu deixei o endereço separado. E agora ainda vai ficar mexendo no celular na hora que está dirigindo? Eu tenho que achar um Olha endereço, que perigo. não é mesmo? Não, você quer colocar a vida da sua mulher em risco. Você vai tirar o celular da minha mão de novo? Sim, é isso que eu vou fazer. Para esse carro, Luiz. Tá bom, Para espera. esse carro agora. Meu Deus, como Procura o consegue? endereço aí. Não, não quero saber disso aqui também não. Você que vai procurar esse negócio. Eu deixei tudo pronto. Era só pôr no Waze. Nem pra isso você Amor, serve. para. Você vai fazer essa tortura só porque eu esqueci o endereço? Ah, só porque você esqueceu o endereço. Ah, tá bom. Você só quer saber de trabalhar, só quer saber da bola com os amigos, nunca ajuda a família em nada. Eu deixo o endereço pronto. É só pôr no Waze. E nem isso você tem a capacidade de fazer. Nem Carla, isso. A gente vai entrar nesse clima mesmo na casa do Du e da Que Ana? clima? Que clima? Esse clima já acabou há muito tempo. Você nunca faz nada pra ajudar. Sou eu que tenho que dar conta de tudo. Dar conta dos filhos, dar conta da casa. Dar conta de tudo. E você nunca me ajuda em nada. Em nada. É assim Amor, mesmo. para. Eu não vou entrar na casa Para. de ninguém. Eu não quero ir mais na casa de ninguém. Eu tô cansada disso. Carla, Vou embora. Carla, volta aqui. Volta. Alô, Du? Tudo bom, cara, tudo bom. Não, só teve um imprevisto, nada demais, tá bom? Não, já já a gente chega aí. Mas pode ficar tranquilo, tá bom? Não, fica tranquilo. Então até mais, até mais. Carla, volta aqui. Volta aqui. É igual a mãe, igual a mãe. Ah, essas mulheres. Vocês podem se divertir com essa peça, mas é muito mais divertido assistir vocês assistindo essa peça. Tem casal que nem olha para o lado um para o outro assim. Tem um clima que se percebe olhando daqui, vocês não imaginam. Eu chego a pensar que tem alguma coisa de comum com vocês. E caso tenha, qualquer semelhança é mera coincidência. O texto bíblico vai nos dizer: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Esse é o texto que nós vamos contemplar nessa tarde. O fato é que ter uma experiência genuína com Cristo deve trazer implicações no nosso comportamento, na nossa atitude, no nosso espírito, no que tange a ficar com raiva, a ficar irado. Esse é o tema desse nosso final de tarde aqui. Assim, o que eu quero trazer para vocês é que a experiência genuína de conversão com Cristo, a Cristo, ela contempla necessariamente uma mudança de reações que resultam de aspectos naturais e inerentes à personalidade e temperamento humano. Você pode dizer: não, eu sou assim porque minha família é assim, na minha linhagem todo mundo é assim, a experiência que eu tive é assim, minha personalidade, meu temperamento é assim. Você pode dizer tudo isso, e tudo isso pode ser verdade, mas o que eu quero dizer, o que eu quero comunicar do que diz nesse texto das Escrituras, é que isso, a conversão a Cristo, a experiência com Cristo, tem a ver, inclusive, com as nossas reações, mesmo dentro de casa. Com o marido, com a esposa, com o filho, com os pais, com os amigos, no ambiente de trabalho.
Agora, para que a gente entenda o que essa mensagem significa para nós, eu quero passar para vocês aqui alguns discernimentos. Nós precisamos entender algumas questões aqui. E uma vez que a gente tem esses discernimentos, esse entendimento, então poder aplicar os princípios de Deus no controle das nossas reações. Quais são esses discernimentos? Quero passar para vocês, então, inicialmente, 3 discernimentos. O primeiro discernimento que quero passar para vocês é uma definição. Lendo o texto bíblico, em diferentes traduções, isso pode criar em nós uma dúvida sobre se irar, se é para a gente se irar ou não. Vejam, conforme a revista atualizada, está traduzido, irai-vos e não pequeis. Mas quando você pega outras versões, como por exemplo a NVI, que diz, quando vocês ficarem irados. Ou a NVT que diz, não pequem ao permitir que a ira os controle. Veja, há um espectro aqui nessas traduções bastante amplo do que significa a mensagem que está sendo dada aqui. Numa tem um imperativo, irai-vos. E em outra tradução está dizendo se, quando acontecer, como é que você deve agir. É muito diferente a proposta de uma tradução e outra. E vejam, esse início do versículo 26, ele é uma reprodução do texto de Salmo número 4, versículo 4, em que essas 3 traduções foram bastante fiéis. A maneira como eles traduziram do hebraico no Salmo é a mesma com que eles traduziram em Efésios, ou seja, ali também fica a dúvida, ou poderia ficar a dúvida. Agora, uma coisa interessante é que, tanto no texto grego de Efésios 4, quanto no texto hebraico do Salmo 4, o verbo está no imperativo. Ele não está pressupondo que você vai ficar irado. Ele não está dando alguma orientação se isso acontecer, quando isso acontecer. Ele está dizendo aqui que você deve se irar. E é lógico que junto com esse imperativo, tem outros 3 imperativos também juntos, negativos. O primeiro deles, não pequeis. Então é possível se irar e não pecar? Sim, nós olhamos isso para as Escrituras e contemplamos essa realidade. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 6, no próximo semestre nós vamos contemplar isso, diz, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Nós vemos aqui Deus irado. Há uma expressão da parte de Deus com ira, por conta de desobediência. Então, o pecado aqui não é o pecado de Deus por ficar irado. Não existe pecado em se irar simplesmente. O pecado aqui da desobediência é que gerou a ira de Deus. E não somente na pessoa do Pai, quando a gente olha para a história do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma narrativa que descreve bem, eu diria, é fácil perceber os traços de ira do Senhor Jesus. Veja o que ele diz em João capítulo 2. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá.
Veja, essa ideia de que o Senhor Jesus estava consumido. Você já teve a experiência de repente você recebe um e-mail, uma mensagem tarde da noite, e diante da mensagem que você recebe, você fica indignado ao ponto de não conseguir dormir? Eu demorei para perceber o que acontecia, de algumas vezes perder sono por causa de e-mail, recebido tarde de noite, e e-mail desclassificado. Resolvi isso facilmente, foi fácil, foi só parar de ler e-mail, não tive mais problema com isso. Nós deixamos nos consumir quando nós ficamos indignados com alguma coisa. No caso aqui, o Senhor Jesus Cristo estava diante de uma situação. Aquele lugar da casa era separado para os gentios, povo de todas as nações, chegarem ali para terem um tempo de oração. E os judeus entulharam ali com o mercado, com produtos, com um ambiente de comércio. É lógico que isso descaracterizava o ambiente como sendo para oração. E aqui você vê o Senhor Jesus irado. Por quê? Por causa da negligência, a desobediência, a corrupção, a violência. Então vejam aqui, há uma instrução para nós, irai-vos, no sentido de que, como Deus, como o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ser lenientes diante do pecado, da injustiça, da corrupção, da violência. Nós temos que ter um espírito de indignação. Imagine que você está andando na rua e de repente vê uma criança sendo agredida. Não se espera de você que você simplesmente diga, é assim mesmo, a vida é assim. O mais forte sempre ganha. Não! É necessária uma reação de indignação, de não aceitação daquela condição. Então, nesse sentido, a primeira pergunta, a primeira consideração é o seguinte: é para se irar ou não? É. Mas isso nos leva a outra pergunta, porque, afinal de contas, ele diz que não é para pecar, e a gente, em geral, conhece a ira pecaminosa. Então, isso traz a pergunta: ira é pecado ou não? Bom, se você já viu que Deus se irou e que o Senhor Jesus Cristo se irou, eu diria, com o mínimo conhecimento de teologia, você já pode dizer que não. Mas se você olha para outras passagens das Escrituras, você vai perceber que ira também é pecaminoso. Ira é como praticamente qualquer assunto. Por exemplo, comer é pecado ou é santo? Ler a Bíblia é pecado ou é santo? Orar é pecado ou é santo? Beber é pecado ou é santo? Sexo é pecado ou é santo? Eu diria, ira é pecado ou é santo? Pode ser uma coisa ou outra. Se você está simplesmente comendo e se alimentando e desfrutando da alegria e do prazer que aquilo pode lhe conceder, não tem nada de errado. Mas quando você faz que a sua vida seja regida por comida e pelo seu apetite, isso é idolatria, isso é pecado. Não existe nada de errado em você beber e promover dessa maneira o equilíbrio hídrico do seu corpo. Não existe problema nenhum, segundo as Escrituras, de você tomar lá seu vinho, mas se você se deixou alterar e se embriagou, aqui é pecado. Sexo, dentro do plano de Deus e da orientação de Deus, é santo. Foi o maior prazer que Deus criou para nós. Mas quando ele é usado fora do projeto de Deus, ele é pecado. E da mesma maneira, a ira ela é santa, mas ela também pode ser pecado, depende do que nós estamos fazendo e o que está nos levando a essa ira.
Por isso é que ele diz: irai-vos e não pequeis. Mais adiante na carta nós vamos perceber, mais alguns domingos nós contemplamos isso, e é lógico que ele está contemplando aqui a ira pecaminosa. Ele diz no versículo 31, livrem-se de toda amargura, indignação, ira e gritaria. Foi o Senhor Jesus quem disse em Mateus capítulo 5, 22, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Esses textos estão falando da ira pecaminosa. Enquanto na primeira parte do versículo 26 de Efésios 4, ele está dizendo irai-vos sem pecar, é a ira santa. Mas quando ele contempla já a ira que saiu da sua linha, essa ira, ela é pecaminosa e deve ser erradicada, porque ela não ajuda em nada a ninguém. Foi Tiago quem disse, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando você vai agir tomado pela sua ira, o seu senso de justiça está corrompido, afetado, contaminado, desbalanceado. E você vai tratar a situação e as pessoas de uma maneira indevida. Então veja, se formos considerar que a ira é pecado ou não, a ira pode ser pecado e pode não ser pecado. Então a terceira consideração que eu quero fazer com vocês aqui é, aliás, desculpe-me, antes de fazer essa terceira consideração, eu acho que estou devendo, em função de dois exemplos que eu não tratei. Eu falei que comer, beber, sexo e ira podem ser santos e podem também ser pecado. Eu quero dizer também que orar também pode ser santo e pode também ser pecado. E falar a Bíblia decorado pode ser santo e também pode ser pecado. As coisas elas não são santas ou pecaminosas em si mesmas. Por exemplo, você lembra a história apresentada nas Escrituras, em que um fariseu se coloca em pé e ele diz: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse miserável desse publicano. Ele estava orando. É santo? É claro que não. Ou vamos lembrar do Satanás, quando está tentando o Senhor Jesus Cristo, o diabo chega para o Senhor Jesus Cristo e diz: porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma... Veja, o diabo citava texto bíblico, é santo? As coisas não são definidas por ser santa ou pecaminosa, pelo simples fato de ser identificado como uma atividade religiosa ou uma atividade humana. O que vai definir o ser santo e religioso é a base, o que está no coração de quem, no caso agora aqui, está se irando. Então isso nos leva ao terceiro discernimento. Onde está a linha que divide a certa da errada, a ira certa da errada? Primeiro, vamos reconsiderar o que nós vimos um pouquinho atrás, sobre o que é que leva a Deus ou o Senhor Jesus Cristo a ficarem irados. Foi citado pelos discípulos, e descrevendo que, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O que levava o Senhor Jesus Cristo a ficar indignado e irado era a atitude das pessoas de corromper o propósito da casa de Deus. O que leva Deus, ou levou Deus, a ter a sua ira sobre os homens era a desobediência humana. Basicamente, vejam bem, basicamente a ira santa e pura é aquela ira que nasce por uma indignação, por alguma injustiça, corrupção, violência, desvirtuamento, rejeição de Deus.
A rigor, a ira que nós vemos no Senhor Jesus, a ira de Deus é por conta das pessoas não estarem em obediência, em sintonia e alinhadas com Deus. É isso que define a ira santa. É quando você fica indignado por alguma coisa que é praticado, que está em desacordo com as Escrituras e que traz prejuízo para o projeto de Deus ou para aquela pessoa em questão. Quando a nossa indignação é por conta disso, isso aqui é santo. Mas o problema é que a maior parte das vezes em que nós ficamos irados, se não todas, não é por causa disso. Quando você olha para esse casal que acabou discutindo aqui o assunto, por que é que eles ficaram irados? Ah, porque o outro estava desobedecendo a Deus. Seguramente não era. A indignação deles é porque um não estava agindo de acordo com o outro, naquilo que um quer, por mais razoável que seja. Ela pode reivindicar e querer que ele seja efetivamente mais participativo em casa. É razoável ela querer ser melhor tratada numa circunstância como aquela. É fácil em alguns aspectos dar razão para ela, em outros aspectos dar razão para ele. Mas ouçam, nenhum dos dois está tensionando por causa dos interesses de Deus na vida do outro ou na vida da família. Eles estão indignados porque alguma coisa, o interesse particular de cada um deles, não está acontecendo. Não é por causa do que Deus quer ou não quer, mas é por causa do horário que eu quero cumprir. É por causa da ajuda que eu não tive. Percebem? O foco deixa de ser os interesses de Deus e a proposta de Deus e passa a ser os meus interesses, a minha proposta. Eu acho muito interessante quando a gente olha no livro de Jonas. Jonas é um indivíduo que no capítulo 4 ele deixa muito patente e evidente a sua ira. E Jonas está indignado, então Deus se volta para ele e faz uma simples pergunta: é razoável essa tua ira? Simples pergunta. Vejam, o Jonas tinha lá suas razões. Ele queria que Deus fizesse alguma coisa ou que não fizesse outra. E Deus estava fazendo justamente o que ele não queria. Ele tem seus interesses pessoais, ele tem suas razões pessoais, ele tem suas preferências pessoais. Mas Deus o faz refletir: Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas estava tão irado que ele não respondeu nada, ele deu as costas para Deus, se é que é possível, e se isolou um pouco mais. E alguns fatos se desenrolam a partir da soberania de Deus, da vontade de Deus naquela circunstância, e o Jonas de novo está bufando. E aí no versículo 9 aparece de novo: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Esse cara era forte. Ele era bravo. Mesmo sendo com Deus, ele não maneirava. Mas por que ele está irado? É por causa da planta? Uma planta que secou e, consequentemente, o sol bateu na cabeça dele? Não. Não era por causa da planta, era por causa dele. Deus não estava fazendo o que ele queria que fizesse. Deus estava fazendo o que ele não queria que fizesse. Deus fez ele experimentar uma realidade de conhecer uma ira e descrever uma ira não razoável, que é se indignar porque as coisas não são do jeito que a gente quer. A pessoa não concordou comigo.
A pessoa não fez o que eu queria. Eu queria ir num restaurante, mas ela não quis. Eu tenho uma experiência com a minha esposa regularmente, hoje inclusive foi o caso. Eu pergunto para ela assim, onde você quer almoçar hoje? Ela fala assim, pode escolher qualquer lugar. Sabe o que isso significa? Nada. Eu dou a primeira sugestão, ela diz não. Eu dou a segunda sugestão, ela diz não. Recorrentemente, isso é assim. Depois eu marco um horário com o Oswaldo para conversar sobre isso. Mas veja, por que nós ficamos irados? Porque a coisa não foi como a gente queria? Porque não aconteceu no tempo que queria? Porque eu não fui tratado do jeito que eu queria? Isso é a ira pecaminosa. É a ira injusta. Não é por causa do programa de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus, da determinação de Deus, mas por causa que não é como eu quero. Eu me vejo como um Deus e as coisas têm que estar adequadas a mim. Então vejam, para o imperativo e equilibrar o imperativo em que ele diz irai-vos, ele nos traz aqui 3 imperativos negativos para contrabalancear o irai-vos. Ele diz, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quero fazer 3 considerações, cada uma delas em cima desses imperativos negativos que aqui estão. O primeiro é, se por um lado eu posso ficar indignado com uma situação, com uma atitude, porque ela negligencia, ela viola um princípio de Deus, a minha ira não pode ser movida porque eu fui negligenciado, porque eu não fui atendido nas minhas expectativas, porque as coisas não foram como eu queria, porque as coisas não aconteceram como eu valorizo, porque eu não tive controle da situação. Quando nós desvirtuamos a ira e tiramos a ira da perspectiva de um zelo pela verdade de Deus e os valores e princípios de Deus, e o meu zelo e cuidado é por causa de mim mesmo, isso é pecado. E a exortação é clara, irai-vos, mas não pequeis. Quando nós associamos a nossa indignação a algum sentimento marcado por orgulho, tem que ser do meu jeito, por amargura, por sentimento vingativo, por malícia, por animosidade, pela compreensão de que a gente é que julga as coisas, isso é pecado. E ele diz objetivamente, não pequeis. Não pode ser em função dos seus interesses egoístas. Não pode ser em função porque você acha que é Deus e que as coisas têm que ser do seu jeito. Não pode ser por causa do tempo que você quer que as coisas aconteçam. O segundo imperativo que ele coloca aqui, é quando ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. No Oriente Médio Antigo, o dia terminava e o novo dia começava ao pôr do sol. Punha-se o sol, acabava aquele dia. E ao mesmo tempo começava um novo dia. Então, quando ele diz aqui, não se ponha o sol sobre a vossa ira, o que ele está dizendo é o seguinte, a ira não pode ficar para o dia seguinte. A ira, ela tem que ser tratada hoje. Se
Se a ira passar do pôr do sol, ou vamos aculturar isso aqui e trazer para o nosso ambiente cultural, o nosso dia muda à meia-noite, você não pode ir para a cama com a ira. Antes de ir dormir, você tem que resolver isso no seu coração. O que isso não significa? Há uma frase belíssima que diz o seguinte: o dia da ira deve ser o dia da reconciliação. Muito bacana. Só que eu acho que não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está falando que antes do sol se pôr, você deve se reconciliar. Tomara a Deus que seja possível que isso aconteça. O que ele está dizendo aqui é que o que tem que ser tratado antes do sol se pôr é a ira dentro de mim, é a ira dentro de você. E o remédio para a sua ira não é a reação da pessoa, a mudança da pessoa, o arrependimento da pessoa, a adaptação da pessoa a você. Não é isso. É como você trata o seu sentimento. Então, independentemente de tratar a situação com quem você explodiu, o que ele está dizendo é o seguinte: antes de dormir você tem que resolver isso comigo. Deus está falando. Você vai ter que me buscar. Você vai conversar comigo. E você vai resolver oportunamente tratar isso. Quando é que é oportuno? O tempo vai mostrar. Eu particularmente acho que algumas vezes nós precisamos de mais tempo para estar numa condição mais isenta para tratar um assunto. Eu não preciso sair correndo para resolvê-lo. Eu não tenho que resolver o problema rapidamente. Eu tenho que resolver a minha atitude rapidamente. E uma vez resolvida a minha atitude rapidamente, eu vou ter que pensar, quando é que eu vou resolver isso? Então veja, quando ele diz não se põe o sol sobre a vossa ira, ele não está impondo aqui que a questão que está levando a sua ira, vamos dizer assim, seja resolvida hoje. Não! Talvez seja oportuno você esperar um dia, 2 dias, talvez semanas. Mas hoje, você tem que tratar sua ira diante de Deus e acalmar seu coração. Porque se não fizer isso, na virada da noite, a ira vai apodrecer e vai feder. Em terceiro lugar, o terceiro imperativo negativo que ele traz aqui é quando ele diz: nem deis lugar ao diabo. O que significa isso? Quando nós flertamos com a ira, quando nós brincamos com a ira, quando nós damos espaço com a ira, nós damos espaço para o demônio. É ali que ele tem que reinar. Lembrem-se, na semana passada nós falamos sobre mentira, e quando falamos sobre mentira, falamos, o diabo é o pai da mentira, foi o Senhor Jesus quem disse isso. E quando nós brincamos com a mentira, o que nós estamos fazendo? Estamos nos tornando cúmplices, estamos de mão dadas, aliados com o diabo, o pai da mentira. Por isso que radicalmente nós temos que romper essa relação. Da mesma maneira, quando nós damos espaço para a ira no nosso coração, nós estamos dando espaço para o diabo. E como é que você sai vitorioso nessa história? Algumas pessoas podem sugerir que talvez uma oração especial, uma unção especial, amarrar algum demônio, resolva essa questão e tantas outras. Eu acho que as Escrituras têm orientação suficiente para isso. Não precisamos ficar adivinhando e ter essa criatividade toda que não funciona. Voltamos a Tiago. Tiago trata desse assunto quando ele diz ali, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo
e ele fugirá de vocês. Como é que eu dou espaço ou resisto ao diabo? É quando eu me submeto ou desobedeço a Deus. Se eu estou submisso a Deus, o diabo entendeu que ele não tem espaço e ele cai fora. Mas se eu me torno rebelde e não me submeto a Deus, eu estou dando espaço para o diabo chegar e reinar. Então, no que tange a ira, se nós não tratamos seriamente com a ira, o que vai acontecer é que o diabo vai ganhar espaço. E em se tratando de ira, não é difícil perceber o estrago que ele faz. Então, considerando esses 3 imperativos negativos para equilibrar a questão do imperativo do irai-vos, eu queria considerar com vocês como é que se coloca isso em prática. Eu tenho certeza que estou falando para um público que muitos de vocês têm problemas com isso. Ou ao menos alguns de vocês. É fato, nós parece que temos certas especialidades em pecado. Alguns são mais facilmente mentirosos do que outros. Outros são mais facilmente irascíveis do que outros. Seja pela razão que for. Pode ser seu temperamento seja mais relacionado a isso. Pode ser que o ambiente que você foi criado, as expressões de ira eram mais cotidianas. Pode ser que você realmente seja extremamente orgulhoso e as coisas não podem ser diferentes do que você quer. Mas como é que a gente trata com isso? Isso nos faz voltar para Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Vamos lembrar, lá no 4,17 nós vimos o seguinte: vocês não podem mais andar como os gentios andam, ou seja, aquilo que era parte da sua cultura, do seu estilo de vida antes de se converter, agora que você chegou a Cristo, isso tem que mudar. E nos versículos 22, 23, 24, ele diz, como é que se operacionaliza essa mudança? Vocês têm que se despojar do velho homem, têm que renovar o espírito do entendimento e têm que se revestir do novo homem. Então, o primeiro passo dessa história aqui é conduzir-nos nesse despojar, nesse renovar e nesse revestir. Mas antes de falar sobre isso, voltemos no capítulo 3 de Efésios, para tirar dali a chave que vai nos permitir isso ser possível. Olha lá, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Ou seja, ele está orando aqui para que vocês ganhem do poder de Deus, sejam fortalecidos por Deus, que o Espírito de Deus esteja atuando dentro de vocês. E assim, ele diz no versículo seguinte, e assim habite Cristo no vosso coração. Nós já vimos isso. Não é que através desse fortalecimento Cristo virá a nossa vida, Ele já veio. Paulo já descreveu isso em Efésios. Mas a ideia dessa condição de habitar significa o Senhor Jesus Cristo, seus valores e princípios se tornarem uma realidade na nossa vida. Isso é o habitar de Cristo. Na medida em que minha vida está adequada, está conforme o caráter de Deus, a vontade de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, isso é a habitação de Cristo em nós. Não é um Cristo que passa pela nossa vida eventualmente, é um Cristo que marca o nosso estilo de vida. Como é que isso é possível? É pela ação do Espírito interior. Agora, qual é o processo? Efésios 4, 22 e 24. 24. Vocês têm que se despojar do velho homem, renovar a sua mente e revestir-se do novo homem. Como? Primeiro vamos falar sobre o despojar-se.
Eu tenho para mim que, inevitavelmente, vocês estão lembrando de algumas cenas, de algumas experiências em que você explodiu. Pode ter sido hoje, nessa última semana. Pode ter sido anos atrás. A primeira coisa que você tem que fazer para se livrar disso é chegar para Deus e dizer: Deus, eu quero confessar, eu reconheço que ali, acolá, eu errei, eu explodi, eu fiquei enraivecido, eu fiquei irado. Contra minha esposa, contra meu marido, contra meu filho, contra meu pai. João escreve em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira coisa, confesse para Deus. Desfrute do perdão dEle. Se livre disso também. Não importa quanto tempo já tenha passado. Se tiver que chamar, chame a sua esposa, seu marido, chame seus filhos, seus pais e diga: eu tenho na minha memória ocasiões ou tal evento em que eu fiquei irado contra você. E eu reconheço que eu estava errado e eu acertei com Deus. Você pode me perdoar? Você não precisa carregar essa roupa suja com você. Se despoje, se livre disso. Confessando ou pedindo perdão a quem for. Se livre dessa roupa. Vejam, quando se trata de ira, a solução da ira não é nos livrarmos de algumas pessoas. É nos livrarmos de alguma coisa que está em nós mesmos. As outras pessoas podem ser um gatilho, mas o combustível está todo aqui. Despoje-se disso. Confesse para Deus. Peça perdão a quem você deve pedir perdão. Segundo lugar, renove a sua mente. Isso significa, você tem que ganhar uma nova perspectiva sobre essa questão de ira. Você não pode continuar fazendo as mesmas coisas das mesmas maneiras depois que você ouve uma mensagem como essa. Lembra que Deus teve a paciência com Jonas de perguntar assim: é razoável essa tua ira? E Jonas teve a pachorra de dizer: é. Você tem que se perguntar, por que é que você está irado? É por causa dos interesses, dos valores, dos princípios, da verdade de Deus? Ou é por causa do seu coração orgulhoso e egoísta que quer as coisas acontecendo quando, como você quer? Você tem que entender por que é que você está irado. E uma boa maneira de você entender isso é a palavra de Deus em contato com você, e ela confrontando você, e ela acusando você onde é que você está errado, onde é que você está certo. E você pode fazer isso como? Primeiro, você pode ouvir essa mensagem novamente, mas pode também voltar lá numa série pregada há mais de 10 anos, na série Anatomia da Sabedoria, no livro de Provérbios, mais especificamente, essa com o nome O Fungar do Nariz. Vamos lembrar, nariz em hebraico é a mesma palavra para ira. Ouve aquele sermão. Não somente isso, há um livro, você pode encontrar aqui atrás, ou encomendar aqui atrás, Ira, arrancando o mal pela raiz. Excelente livro, de alguém que já esteve pregando para nós aqui algumas vezes. Você precisa renovar a sua mente. E renovando a sua mente, ganhar uma nova perspectiva do que é a sua ira, de qual é a causa da sua ira, qual é o pecado básico. E por fim, voltando na nossa escalinha aqui,
revestir-se do novo homem significa, a partir do que você está entendendo, do que Deus está falando, pedir que Deus o fortaleça para você ser e reproduzir o que Ele quer que você seja e reproduza. Qual é a maneira de se controlar nas situações que o indignam? É dependendo de Deus que você é transformado. Você não é escravo disso de jeito nenhum. Você não tem que ser assim sempre. Sua esposa, seu marido, seus filhos não tem que aguentar porque você é assim, não. Deus está sendo muito claro. Você não pode pecar no que tange a ira aqui. Você não pode dar lugar ao diabo. Isso tem que ser tratado no seu coração. Você não pode ficar deixando a ira de um dia para o outro. Então essa ira vai ter que ser substituída por uma paciência, por um coração que está confiante em Deus, que não é você que tem que fazer as coisas acontecerem no tempo que você quer, do jeito que você quer. Não pode pensar que vai levar a sua família na base da explosão. Isso não vai produzir a justiça de Deus. Então, na medida que você vai entendendo os ideais de Deus de ser paciente, longânimo, bondoso e gracioso e respeitoso com as pessoas, é na dependência de Deus e somente no poder de Deus que essas verdades se tornam habituais para você. Não tem um estalar de dedos que transforma você de uma pessoa iracunda numa pessoa paciente. Não tem uma oração da bênção. Não tem uma unção, é um processo. Despojai-vos, renovai vossa mente, revistam-se do novo homem. Esse é o processo que está diante de vocês e ele tem que ser aplicado. Na questão da ira, as coisas não podem continuar do jeito que vem. Deus quer mudar isso na sua vida. Terminando minha mensagem, meus irmãos, eu queria terminar inicialmente com uma oração de vocês. Silenciosamente, com a sua cabeça curvada. Lembre-se somente das ocorrências que estão vindo à sua mente, em que você teve uma reação irada imprópria, e você reconhece isso agora. Agora confesse para Deus silenciosamente o seu pecado, para que você desfrute o perdão disso. Ó Pai Celestial, Tu conheces a história de cada um aqui. Talvez alguns de nós sejamos de alguma etnia, de algum grupo social em que a ira é tão mais comum. Talvez alguns de nós aqui sejamos, por uma razão ou outra, mais sensíveis e suscetíveis, e quando o nosso ego é contrariado, nós explodimos tão rapidamente. Talvez nós tenhamos um histórico e uma reputação dentro dos ambientes em que estamos, de que somos explosivos. Ó Pai bondoso, ouvimos a Tua palavra, sabemos que temos a mudar, mas precisamos que o Senhor nos dê o suporte, nos conduza, nesse nos livrarmos dessa conduta, dessa mudança de mentalidade e nessa mudança de procedimento. Se com teus filhos, fortaleça-os, encoraja-os, para que eles continuem no processo de mudar essa questão nas suas vidas.
Eu oro em nome de Jesus. Amém.